Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa. Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Nessa aula, vamos conversar sobre demografia e regionalização. Eita, parecem termos difíceis, né? Mas calma que vamos entender juntos sobre isso. Primeiro, preciso que vocês registrem a presença de vocês. Basta apontar o celular para o código QR que está aí na sua tela. Enquanto você faz isso, tenho um recado aos professores e professoras que estão nos assistindo. Esta aula é destinada ao 7º ano dos anos finais. Trabalharemos a habilidade de analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural, assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. O objetivo é entender sobre alguns aspectos do perfil demográfico no Brasil. Tudo certo. Agora vamos à nossa aula. Como eu disse no início, hoje vamos entender sobre demografia e as regiões do território brasileiro. Além de entender o que significam cada uma dessas expressões, vamos identificar características importantes da população que mora nesses locais. Demografia. Você já ouviu essa palavra? Pela escrita, você consegue supor o que ela significa? Bom, essa palavra se refere a uma área de estudo, que é a dinâmica populacional. Nessa ciência, estuda-se aspectos relacionados à população. Que tipo de características você acredita ser importante estudar a respeito de uma população? Renda, quantidade de pessoas, mortalidade, expectativa de vida e escolaridade são alguns dos pontos a se considerar no estudo de uma população. A distribuição da população pelo Brasil é compreendida a partir de diversos fatores. E quando se fala de dinâmica, são esses vários aspectos que precisamos considerar e refletir. Então vamos lá. Vamos começar a entender sobre densidade demográfica. Densidade demográfica analisa a distribuição populacional em um determinado território. Esses dados são captados e disponibilizados pelos censos demográficos e consideram a população absoluta e relativa. População absoluta envolve todas as pessoas que moram no território. É um número total. Já a população relativa é o número de habitantes em relação à extensão territorial. A população relativa é o mesmo que densidade demográfica. Por isso, vocês vão perceber que na explicação falaremos sobre habitantes por quilômetro quadrado, pois estamos falando de densidade demográfica. Vamos analisar e entender um pouco mais do assunto a partir do mapa do Brasil. Ela representa uma média do total de habitantes por área. A área considerada é medida por quilômetro quadrado. Então, vamos interpretar esse mapa de densidade demográfica aqui. Esses dados são de 2010. E aqui nós temos a legenda dele. Então, a cor amarela mais clara indica que a média nesses locais é de nenhum ou um habitante por quilômetro quadrado. Não significa que tem exatamente uma pessoa solitária e isolada. Esse número representa a divisão do território pelo número de pessoas igualmente. Para exemplificar, observe aqui nesse quadrado. Imagina que cada lado dele tem 1 quilômetro. Nas áreas de amarelo claro, esse espaço teria uma ou nenhuma pessoa, como a gente vê no exemplo. Nas áreas que estão em amarelo mais escuro, a média é de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Já aumentou um pouquinho,
mas ainda há espaços vazios ali no nosso quadrado, para exemplificar. Aqui no terceiro quadradinho da legenda, que está aqui numa cor mais laranja, nós temos a média de 10 a 25 habitantes por quilômetro quadrado. No quadradinho laranja mais escuro, quase vermelho, representa uma média de 25 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Percebem como há diferença na divisão e distribuição de pessoas no Brasil? E por último, o quadradinho vermelho, que indica uma quantidade bem maior de pessoas. Vejam só, aqui a média é bem extensa, vai de 100 até mais de 13 mil pessoas. Mas é possível um espaço caber tanta gente? Consegue identificar as regiões do Brasil que correspondem às áreas onde há mais pessoas? Uma curiosidade é que a maior parte das pessoas estão em áreas mais próximas ao litoral, ou seja, próximas do mar. E que regiões brasileiras compreendem a essa área do litoral que identificamos aqui? Bom, observe aqui no mapa. A única região que não tem contato nenhum com o litoral é a região centro-oeste. Aqui está bem no centro aqui no mapa. As outras estão mais próximas do mar. Mas o destaque mesmo é para as regiões sudeste, sul e nordeste. Ali tem alta concentração de pessoas. E esses locais até exploram o litoral como área turística. Isso mostra que o Brasil é muito populoso, mas pouco povoado. Ou seja, tem muitas pessoas, mas essas pessoas não estão distribuídas por todo o território. Elas estão concentradas em lugares específicos. Vamos entender agora outros aspectos relacionados a essa distribuição de pessoas. Já vimos onde está concentrada a maior parte da população. Mas qual o resultado de haver mais pessoas em algumas regiões? O primeiro ponto que podemos analisar é sobre a concentração de renda nessas regiões. Vamos analisar esse gráfico. Aqui nós temos a indicação de um índice, que é o índice de Gini. Tem esse nome por causa da pessoa que criou. Nesse índice, quanto mais o valor estiver próximo de 1, maior é a desigualdade do lugar. E quanto mais próximo de 0, há menos desigualdade. Observando esse gráfico, você consegue dizer qual região brasileira tem o maior índice de desigualdade? Conseguiu identificar? Vamos lá. Aqui percebemos que a região mais próxima de 1 é a Nordeste. Em 2018, apresentou um índice de 0,55 e em 2019 de 0,56. E qual região possui o melhor índice? Ou seja, o índice que indica menor desigualdade entre as pessoas? A região Sul. Percebem que é a região de menor índice nos 2 anos em relação ao Brasil? Quando uma região apresenta alto nível de desigualdade, isso significa que uma pequena parcela da população ganha muito dinheiro. Enquanto isso, outra parcela possui renda muito menor. Vou dar um exemplo. Imagine 10 pessoas numa cidade. Para essas 10 pessoas, há 100 mil reais. Se dividirmos igualmente, daria quanto para cada uma? 10 mil. Mas imagine que 2 dessas 10 pessoas possuem 8 mil reais juntas. Os 8 mil reais estão concentrados somente nessas 2 pessoas. Quanto resta para dividir para o restante? Pouco, né? Seria uma divisão desigual, injusta. As 2 pessoas que possuem o maior valor viveriam de forma bem mais confortável, enquanto o restante teria de se esforçar muito mais
para alcançar melhorias. Ou até faltariam coisas básicas, já que não possuem muito dinheiro. Por isso, quando falamos em distribuição de renda e desigualdade, estamos falando de muita diferença social. São muitas pessoas com muito dinheiro no Brasil, mas são milhões vivendo com muito pouco. Agora, observe as informações que esse gráfico apresenta. Consegue interpretar todas elas? Que tipo de informação ele apresenta? Aqui vemos a comparação da população por sexo, homens e mulheres. E por períodos também, né? Períodos de 2005 e 2015. Percebemos nesse primeiro gráfico de pizza como está dividida a população brasileira entre homens e mulheres. Mulheres são a maioria, 51,5%. Olha a segunda informação, que interessante. O sexo da pessoa de referência no domicílio. Referência é a pessoa que sustenta a família ou possui maior renda, ou que é reconhecido pelos moradores da casa como responsável. Então, embora as mulheres sejam a maioria, a referência nas casas, na maioria das vezes, é de um homem, como a gente vê no gráfico. Então, é possível notar que, de 2005 até 2015, o número de mulheres como referência aumentou. Foi de 30% para 40%. Por último, um dado sobre expectativa de vida, para saber quanto, em média, vivem as pessoas. Dessa vez, a informação aparece em gráfico de barras, sendo a barra amarela o total da população. Em 2005, o total da população vivia, em média, 72 anos. Em 2015, essa expectativa foi para 75,4 anos. Homens viviam, em média, 68 anos. E em 2015, 71 anos. Mulheres, em 2005, 75 anos. E aumentou para 79 em 2015. Quem tem vivido mais, então? Segundo as informações desses gráficos, as mulheres. Mas que importância esse tipo de informação tem? Isso ajuda a avaliar o perfil da população e também identificar os motivos que levam, por exemplo, as mulheres a viverem mais. Hoje já se sabe, por exemplo, que as mulheres costumam cuidar melhor da saúde do que os homens. Ou porque os homens costumam ser referência. Isso acontece porque há mais homens trabalhando fora de casa do que as mulheres. Ainda existem muitas esposas e mães que assumem por tempo integral as atividades domésticas. E quando trabalham fora, muitas têm renda menor do que os homens. Agora vamos falar sobre escolaridade, ou a falta dela. O título deste mapa indica que ele vai apresentar a taxa de analfabetismo no Brasil. Vou deixar vocês analisarem e responderem duas perguntas. Em que região a taxa de analfabetismo é maior? 2. Em quais regiões encontramos a maior parte da população alfabetizada? Vou te dar um tempinho para analisar e identificar essas duas informações. Conferindo aqui, percebemos que a região com maior taxa de analfabetismo é o Nordeste. Vocês lembram que no início da aula eu falei sobre renda? Qual era a região com a menor renda? Nordeste, né? Conseguem entender? Percebem que há uma ligação? E as regiões que encontramos uma taxa reduzida, ou seja, há pessoas com maior nível de alfabetização, que são as regiões Sudeste e Sul. Regiões que possuem renda maior.
É muito clara essa relação entre escolaridade e renda das pessoas, além de muitos outros fatores que não abordamos aqui nesta aula. Por que será que a taxa de analfabetismo no Nordeste é tão alta, hein? Uma das razões é que muitas pessoas ali precisam abrir mão dos estudos para trabalhar. É importante até falarmos um pouco mais sobre isso. Você sabe o que é analfabetismo? Basicamente, é quando uma pessoa não sabe ler ou escrever. Porém, há um tipo chamado analfabetismo funcional. É quando a pessoa até consegue ler e escrever, mas nesse caso não consegue compreender o que está lendo. Isso é muito sério. Ler e compreender o que lemos faz muita diferença para entendermos nossos direitos e deveres. Não podemos deixar de aproveitar a oportunidade que nós temos de estudar e aprender sempre mais. Precisamos ser curiosos. Quando estiver lendo uma frase e encontrar uma palavra que não conhece, pesquise, consulte o dicionário, pergunte, use os recursos digitais ao seu favor. É mais do que saber ler e escrever. É sobre compreender as informações e melhorar seu acesso às oportunidades. Agora, analisando a diversidade étnico-racial. Veja o mapa. Aqui podemos observar como as cores e raças são diversas em nosso país. Consegue identificar a cor ou raça da maior parte da população aqui no Espírito Santo? Pela legenda e encontrando nosso estado aqui no mapa, olha, nós identificamos que a maior parte da nossa população é formada por pretos e pardos. Isso é resultado da grande mistura que existe em nosso país. Agora é sua vez. Identifique 3 estados em que a população branca é maior que a de negros e pardos. Achou? Vemos todos os estados da região sul e também de São Paulo, né? Por quê? Talvez vocês se lembrem que a região sul era muito procurada por imigrantes europeus. E isso reflete no perfil da população até hoje. Se analisarmos cada região, será possível identificar traços dos povos originários e imigrantes. São muitos dados legais de se conhecer a respeito da população, a respeito da demografia. A atividade que você pode fazer depois que esta aula terminar é a seguinte: qual a taxa de fecundidade no Brasil? Fecundidade é a média de filhos que uma mulher pode ter ao longo da vida reprodutiva. A idade fértil da mulher está entre os 14 a 49 anos em média. E é bom destacar que taxa de fecundidade é diferente de taxa de natalidade. Natalidade é sobre quantos bebês nascem. Fecundidade é uma estimativa de quantos filhos uma mulher teria ao longo da sua idade fértil. Atualmente, esta taxa está abaixo de 2,01 filhos por mulher. Mas esses valores vocês vão aprender melhor mais para frente. O que eu quero perguntar para vocês é: será que essa taxa tem aumentado ou diminuído? Pesquise dados dos últimos anos e monte um gráfico demonstrando se a taxa aumentou ou caiu. Depois você pode pedir ajuda do seu professor, tanto para montar o gráfico e também mostrar a ele quando terminar. Dessa forma, ele consegue te ajudar no que for preciso. Depois, é só compartilhar sua atividade com a gente lá no Instagram, @deverimcasa-na-tv. Já marcou a sua presença? É só acessar o código QR que aparece aí na sua tela. O que aprendemos nessa aula, hein? Vimos o que significa demografia e o que é densidade demográfica. Lembra? População absoluta e população relativa? Absoluta é sobre o total de habitantes. Relativo, habitantes por quilômetro quadrado.
Aprendemos que o Brasil é populoso, mas não muito povoado. Ou seja, ele tem bastante gente, mas essas pessoas não estão distribuídas em todo o território. E vimos diversas informações que nos ajudam a entender como é a população brasileira. Teve alguma dificuldade nesta aula? Gostaria de participar aqui conosco? Acesse nosso Instagram. Deixe sua contribuição, sua atividade ou sua dúvida. Foi ótimo ter a sua companhia nesta aula. Continuem acompanhando a programação e não deixem de fazer as atividades propostas. É isso, galera! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.